Apesar da gente estar gravando esse vídeo em janeiro, inclusive feliz ano novo pra vocês, né? O mês de dezembro foi muito complicado pra quem investe. Nossa economia simplesmente virou de ponta cabeça. Nossa Selic fechou o ano em 12,25%, e foi bem mais do que o esperado, né? IPCA também fechou em alta, tendo o valor de 4,87% no acumulado de 12 meses, sem contar que a gente teve pela primeira vez na história o Tesouro IPCA mais 8, o que é uma coisa muito impressionante para quem investe. E além do IPCA, a gente também teve o dólar batendo mais de R$ 6,30, o que foi uma coisa impressionante. Que é boa para quem investe em dólar e ruim para os brasileiros em si, né? Mas apesar disso, no último pregão do ano, a gente viu nossa bolsa fechar em 120.283 pontos, que no mês teve uma queda de quase 4%, e no ano esse número é muito maior, fechando com uma queda de mais de 9%. E o mesmo vale para os fundos imobiliários, tá? O IFIX fechou o mês no positivo, mas o ano ele está com uma queda de quase 6%. E o motivo dessa queda nos FIs é justamente a Selic, que ao invés de diminuir, aumentou, o que causa um impacto direto na nossa renda variável. E esse é um dos motivos dos nossos ativos em renda variável só cair esse ano. Entre as maiores quedas, tanto de fundos imobiliários quanto de ações, a gente teve aqui a Azul, que conseguiu cair mais de 75%. A Magalu com mais de 66%, a Cogna com mais de 67%, a Deba11 com mais de 33% e mais um monte de ativos por aí, como você pode ver aqui. Mas a gente também teve boas altas, pelo menos nas ações, né? Como a Embraer, que conseguiu subir impressionante 155%, Marfrig com 76%, BRF com mais de 91% e muito mais ações, como vocês podem ver aqui. Agora, quando o assunto é dólar, o mês de dezembro a gente teve uma pequena queda no S&P, mas no ano a gente teve uma alta de mais de 24%. E o mesmo vale para o Dow Jones, que teve uma alta de mais de 12% no ano, o que mostra que valeu a pena você colocar dinheiro lá fora, né, Léo? Não é à toa que o dólar fechou o ano em mais ou menos R$ 6,18, o que é até difícil de ver, tá? Já que não tá mais mostrando a cotação do dólar no Google, coisa que tá complicando e muito, hein? Mas todo mundo sabe que ele bateu o recorde esse ano. E o mesmo vale para outra moeda que a gente sempre falou para vocês investirem, mas muita gente não deu ouvido, que no caso é o Bitcoin, que esse ano simplesmente explodiu e bateu recorde atrás de recorde. E ela fechou o mês de dezembro em mais ou menos $94 mil, uma pequena quedinha de mais de 2%, mas no ano ela teve impressionante 112,75% de valorização. Inclusive nosso dinheiro mais do que dobrou com ela, né? E outra que foi no mesmo ritmo foi o Ethereum, que subiu mais de 42% no ano de 2024, o que também foi muito bom. E em si, o mês de dezembro foi bem ruim para quem investe só aqui no Brasil, né? Mas quem tem uma carteira bem diversificada, aproveitou e muito o ano de 2024. Eu vou ser sincero com vocês, a minha carteira pessoal aqui no Brasil só caiu, né? A minha também. Eu posso contar nos dedos os ativos que valorizaram em 2024. Mas o que manteve nosso patrimônio salvo foi o dólar e as criptomoedas. É verdade. Mas aqui na carteira feita por IA, as coisas foram diferentes, né? Já que ela não é tão diversificada assim. Mas bora ver isso na prática para ver como foi o mês de dezembro e o ano de 2024. Bom, mas antes já deixa o like aqui no canal e também se inscreve para não perder nenhum vídeo e aprender como investir em 2025. Bom, abrindo nossa carteira aqui do ChatGPT, a gente pode ver que o ano de 2024 a gente teve uma rentabilidade de 7,13%, o que é algo muito bom. Se a gente for ver o mês de dezembro, a gente teve uma rentabilidade de 0,45%, o que está ali na média, né? Comparando com os outros índices, como por exemplo o IPCA, que é a inflação, o CDI e o Ibovespa, a nossa carteira, ela ganhou e muito. Se a gente for ver, o IPCA subiu 1,76%, o CDI 4,45% e o Ibovespa caiu 0,81%. Então nossa carteira ganhou muito em cima desses índices. Agora olhando separadamente, né, cada classe de ativo, a nossa composição das ações está tendo uma desvalorização de 12,47%, que é muito, tá? Por se tratar de renda variável, isso é muito. A única ação que está subindo é a VEG, que inclusive eu tenho na carteira, que está subindo 10,59%. E a ação que mais caiu aqui foi a Magazine Luiza, né? A Magalu, que caiu mais de 50%. Uma ação caiu assim
caiu muito essa ação. E o Itaú, ele também tá negativo, né, quase menos 13%, porque houve um escândalo, né, de corrupção ano passado, então as ações, né, do banco tá caindo em muito. E a gente sempre diz para vocês, analisa a governança da empresa, não é só analisar os ativos dela, né, os indicadores, tem que analisar a governança, saber se existe escândalo de corrupção ou não. Agora, nos fundos imobiliários também está caindo, como a gente disse, esse setor da economia, os fundos imobiliários, está sofrendo muito por conta da Selic alta e está caindo mais de 7%, quase 8%. E o fundo que mais está caindo é o KNRI, que está caindo quase 14%. Partindo agora para os ETFs, que esses daqui são os nacionais, que são listados aqui na bolsa, tá valorizando muito, tá subindo quase 20%, que é algo bastante positivo. Então, esses ETFs valorizando, eles já estão valorizando mais que as ações, e se for olhar também tá valorizando mais que os fundos imobiliários, mas não tá valorizando mais do que os dois juntos, né? Os ETFs que mais estão subindo é o IVVB11, que está subindo quase 20%, mas o ACWI11 também está subindo muito, está subindo 15%. Então, os dois estão subindo bastante, que é algo bastante positivo. Por isso, você tem que investir uma parcela do seu patrimônio em ativos internacionais. Agora, olhando os ETFs internacionais, esses que são negociados realmente no exterior, a gente também está tendo uma valorização de 7,5%, e os dois ETFs que nós temos aqui estão subindo praticamente a mesma coisa, não muda muito. Um está subindo 8% e o outro está subindo quase 7%. Então, a junção dessas duas classes de ativos, né, os dois ETFs nacionais e os dois ETFs internacionais, já está cobrindo essa perca que a gente está tendo nas ações e nos fundos imobiliários. Agora, partindo para a renda fixa, a gente investiu no Tesouro Selic 2027, está tendo uma valorização de 4,91%, o que é o padrão da renda fixa, né? Não pode esperar mais do que isso. Na renda fixa privada, como todo episódio, essa rentabilidade aqui, ela não é verdadeira, tá? Deu um erro, um bug aqui no Investidor 10, está mostrando uma rentabilidade de 45%. A gente investiu no CDB do C6, que rende 104% do CDI. E nunca na renda fixa a gente vai ter uma rentabilidade dessa em tão pouco tempo, né? Mas na carteira do Gemini, que o Lucas vai mostrar para vocês, a rentabilidade lá tá certa, porque a gente investiu no mesmo investimento, então fica até o final para vocês verem qual é essa rentabilidade de fato. Partindo agora para os proventos, né? O mês de dezembro foi recorde, a gente recebeu R$ 534. Como vocês podem ver aqui, mês de agosto, setembro, outubro e novembro, a gente recebeu em torno de 150, R$200. Então, no ano, dá um total de 1,28 mil reais, o que é uma média de R$106 por mês, mais ou menos, que você recebe de dividendos com uma carteira dessa, o que é bem pouco, né? Se a gente for olhar quais foram os ativos que pagaram dividendos, a gente tem primeiro o Itaú, temos todos os fundos imobiliários, temos Petrobras, temos também os dois ETFs internacionais e temos Ambev. O QQQ foi o último ativo que distribuiu dividendos no último dia do ano, né? E, como vocês podem ver, muitos ativos pagaram dividendos, por isso que foi um recorde esse mês. Bom, a carteira, se vocês forem ver aqui, ela tá bem balanceada. A gente tem aí 20% em ações, 20% em renda fixa, temos 17% em fundos imobiliários, né? Mas foi porque caiu muito. Temos uma parte em tesouro direto, né? 15% mais ou menos, né? Temos os ETFs, que se a gente for juntar, dá cerca de 27%. Então, a carteira está muito bem equilibrada, por isso que ela está sendo pouco impactada. No mês de dezembro, a gente teve um ganho de capital de mais de R$ 6.500. A gente tinha um valor aplicado de R$ 101 mil e temos agora um patrimônio de R$ 107.860. Se essa carteira fosse mais diversificada ainda, porque falta aqui investir em criptomoedas, falta você investir em ações do exterior, eu acho que essa carteira ia ter uma variação muito maior do que ela está tendo agora. Agora o Lucas vai vir aqui para mostrar para vocês a carteira do Gemini e como ela está saindo esse mês. Bom, agora bora falar sobre o Gemini e essa carteira aqui. Meu amigo, ela é inimiga do verde, né? Ela gosta do vermelho, porque nunca tá positivo, mas bora ver como ela saiu esse mês. Bom, agora se comparar com outros indicadores, né? Como, por exemplo, o IPCA, o CDI e o Ibovespa, nossa carteira perde e perde muito feio. Ela tá com uma queda de mais de 5%, né? Que é triste, porque eu botava muita fé nela, entre aspas, né? Porque é uma carteira muito agressiva. Então, ó, ela começou já no negativo,
Ela teve o único mês positivo, que foi o mês de agosto, com mais de 5%, depois foi só queda. E esse mês de dezembro, ele fechou com menos 4,75%. E no acumulado do ano, né, a gente teve uma queda de mais de 4%, o que mostrou que a carteira não é tão estável assim. E quando o assunto é ativos, é uma carteira totalmente focada em renda variável, então ações aqui não teve uma sequer que salvou, é tudo negativo, tudo vermelho. Essa carteira aqui, com certeza, ela não é palmeirense, né? Ela gosta do vermelho. E como vocês podem ver aqui, a gente teve uma queda de mais 50% só em Magalu. Então é uma empresa que não tem como salvar, uma empresa que realmente só decepcionou. E junto com ela tem Natura também, que é outra empresa que só vem caindo. Antes de eu gravar esse vídeo, eu tinha visto a Ambev, ela estava positivo, mas também agora, né, a gente tá gravando esse vídeo, ela fechou no negativo também com mais 4%. Então, tipo, é realmente triste, porque todas as ações estão no negativo. E quando a gente vai ver, fundos imobiliários também é a mesma coisa. É literalmente tudo em queda, nenhum salvando aqui. Renda variável, né? Carteira focada em renda variável tem esse risco de correr, né? Bom, mas uma ação que se salva e salva muito, que não é uma ação de verdade, né? É uma ação que é uma ação, mas é uma ação do exterior, no caso seria um BDR, é a MERI34, que é o Mercado Livre. Bom, essa ação aqui me surpreendeu e muito. Ela tá com uma variação de mais de 23%, o que é muito bom para nossa carteira, porque é meio que ela que tá salvando nossa carteira. Que se não fosse ela, eu tenho certeza que a queda seria muito maior que isso. Então, ela é uma bênção na nossa vida, na carteira do Gemini. Assim como a renda fixa, né? A gente tem o Tesouro Direto aqui, que é o mesmo da carteira do chat, que é o Tesouro Selic 27. Também teve o mesmo CDB, que é do C6. Com a rentabilidade um pouco maior que a da Selic, né? Porque é um CDB de 104% do CDI, que tem essa variação, né? Uma valorização de 5,05%. E aqui tá certo, tá? Não é do Léo. Agora, essa carteira aqui era para ser focada em ganhar dividendo, porque é uma carteira focada em renda variável, uma carteira muito agressiva, né? Então, esse mês, ela realmente cumpriu com o dever dela, que é pagou e pagou muito bem. Pagou R$ 136,20, que no acumulado do ano, né? A gente tem um total de R$1,80 mil, né? O que é bom, entre aspas, porque pagaria muito mais, porque se a gente pegar a média dela, ela pagou todo mês, né, R$149, o que não é muito, mas tá ok. E no mês de dezembro, praticamente quase todas as ações pagaram, né? Não todas as ações, mas, por exemplo, Bradesco pagou, Itaú pagou, Banco do Brasil pagou, agora todos os fundos imobiliários pagaram, também teve Gerdau que também pagou, Petrobras, que pagou e pagou muito bem. Banco do Brasil pagou. A TOTS pagou, que é a empresa de tecnologia. A Ambev também pagou. E foi só, né? Só as ações pagaram, mas pagaram muito bem, que totalizou no mês quase R$1.000 que dá pra pagar o churrasco do ano novo. Agora te resumo essa carteira que decepcionou, né? No ano, porque ela foi muito negativa, tanto que a variação dela, nosso patrimônio foi mais de 9%. A gente investiu mais de R$100.000 nela e teve uma queda de R$91.000. Então, tipo assim, é triste, porque se fosse dinheiro, a gente estaria perdendo dinheiro. E se fosse para investir nela, eu faria algumas mudanças. Por exemplo, eu venderia com toda certeza tanto o Magazine Luiza quanto o Natura, porque não faz sentido ter ela na carteira. E com isso, eu investiria mais em fundos imobiliários, tá? Isso mesmo. Mesmo eles caindo, aproveitaria esse preço deles, que está muito barato, vou pegar o PL deles e investiria mais neles. Então, eu venderia tanto o Magazine quanto a Natura, investiria tudo em fundos imobiliários. E é isso. Essa carteira aqui, comparada com a do chat, é bem fraca. Mas a gente vai ver isso na conclusão que eu e o Léo vai apresentar para vocês. E com isso a gente tem o resultado dessas duas carteiras. E como vocês viram, a do chat está se saindo muito mais superior do que a do Gemini. Ela é muito mais sólida até mesmo nas ações brasileiras, que só caíram. Mas claro que o nosso teste ainda não acabou. Vai ter muito mais vídeos sobre isso, sobre as carteiras. Mas só para agora aprender qual a carteira mais sólida. Sem contar que a estratégia que o Gemini escolheu é muito mais arriscada. E com a economia de 2024 só caindo, ela foi a que mais sofreu. Sim. Mas bora ver, né, como é que vai sair esse ano. Agora também já aproveita para comentar aqui embaixo como saiu sua carteira esse ano. Também se vocês querem um vídeo explicando como você pode investir na prática em 2025. E se você gosta dessa série, você vai adorar os outros episódios clicando nessa playlist aqui.